Muito bom dia. Estamos começando mais um programa Espiritismo em Ação pelo SBT e também Conhecendo o Espiritismo pela sua TV São José. Neste sábado nós temos como convidado o Dr. Norberto Ungaretti e que tem para desenvolvimento o tema Intercâmbio Espiritual entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. O nosso programa completou o 8º aniversário aqui no SBT e também o 4º ano na TV São José. E a estrutura passará por modificações a partir de hoje, com novidades sendo trazidas até você a cada sábado. Vamos ter hoje literatura espírita e lembrança de datas. E também começamos o programa com a frase do dia, que diz assim: o coração que ama está cheio de poder renovador. Esta frase está contida no livro No Mundo Maior, de Chico Xavier. Bom dia, doutor Norberto. Bom dia, Ítalo. Vamos falar um pouco sobre espiritismo. Vamos falar sobre espiritismo. Coisa que o senhor muito gosta. Estou ao seu dispor. Dentro do tema, as pessoas que morrem podem manter contato conosco? Bem, antes de entrar no tema, eu gostaria de cumprimentar o programa, né, que está completando 8 anos aqui no SBT e 4 anos na TV São José. E peço licença a você para destacar o seu nome, porque embora muitos tenham passado pelo programa, dando valiosa colaboração, mas você está desde o começo, com grande dedicação, e quero destacar também o seu irmão Yussá, que é um grande trabalhador da nossa doutrina, e vocês, nesses anos todos, têm feito um trabalho perfeito dentro das limitações dos recursos disponíveis para a divulgação do Espiritismo em Florianópolis e na região de Santa Catarina, abrangida pelas emissoras que transmitem o nosso programa. Muito obrigado. Quanto ao tema sobre o intercâmbio entre o nosso mundo e o mundo espiritual, é preciso considerar que a morte não interrompe a vida. Isso é um ensinamento aceito pelo Espiritismo e pela maioria das religiões cristãs. Não é? A morte não interrompe a vida continua. A morte é uma passagem. Esse nosso corpo material, que nos foi dado quando do nosso nascimento, ele vai envelhecendo a partir do primeiro dia de vida. No segundo dia de vida, o nosso corpo já está mais velho do que estava no primeiro dia. E assim vai, com o correr dos anos, até que chega um ponto em que, vencido pela contingência da matéria, desgastado pelo uso, né, pelas enfermidades, ele perece e vai ter o destino que tem toda a matéria, que se transforma, não é? Mas o espírito sobrevive. O espírito liberta-se do corpo material, volta ao mundo espiritual e lá continua a existir, a sentir, não é? A sofrer, a sonhar, a trabalhar, porque a vida continua e a morte não santifica ninguém, nem diaboliza ninguém. A morte é uma passagem, nós vamos para lá, naturalmente, com as nossas virtudes e os nossos defeitos, com os nossos merecimentos e os nossos débitos, e a jornada do espírito continua, além das fronteiras desta vida. O espírito desencarnado pode comunicar-se com o nosso mundo e desta comunicação há exemplos sem conta. Em primeiro lugar, você faça um teste. Quando você estiver reunido assim, um grupo de amigos, não sejam espíritas, mas numa reunião social, numa conversa assim mais descontraída, e que esse assunto venha à baila, sempre alguém tem alguma história para contar referente a um fenômeno desse. Às vezes o sujeito diz: olha, eu não acredito, mas aconteceu comigo, com meu pai, com meu irmão. Todo mundo tem uma história para contar. E se você abrir o Evangelho, você vai ver que são inúmeras. São talvez as passagens mais frequentes, aquelas em que Jesus expulsa espíritos obsessores, que ali são chamados espíritos imundos. Há uma passagem até em que eram muitos espíritos, e ele respondeu que eles não eram só, era uma legião. Né? Era um grupo de espíritos. E Jesus expulsa
os ali chamados demônios ou espíritos imundos. Então esses espíritos, que são espíritos atrasados, porque a maldade é um atraso, né? A maldade decorre do atraso. As pessoas evoluídas espiritualmente não são más, não, são boas. Então a maldade decorre do atraso. Então os espíritos atrasados, que por serem atrasados são maus, e vêm de lá para prejudicar, se assim é, e quanto a isso não há nenhuma dúvida, por que os espíritos bons não poderiam vir para beneficiar? Então esse trânsito só é permitido porque é ruim? Quer dizer, Deus abre a porteira porque não presta para vir aqui atentar os homens e não deixa vir os que são bons? É claro que vem os ruins e vem os bons, vem os ruins para atrapalhar, vem os bons para ajudar, não é? Nem sempre nós os percebemos, aliás, raramente os percebemos, mas eles estão neste nosso mundo com muita frequência. E isso é exatamente a comunicação. Não é? A comunicação, o que é isso? O que é a comunicação? É o contato. Não é? O contato é a comunicação. Você estabelece contato com uma pessoa por telefone ou por escrito, você está se comunicando com essa pessoa. Então, a presença em nosso mundo de espíritos desencarnados, de variados graus de adiantamento espiritual, uns que vêm para ajudar, outros que vêm para atrapalhar, isto é precisamente a comunicação. E, aliás, há no Evangelho, Lucas, que conta essa passagem, todos os detalhes, quando Cristo, depois, né, do episódio da cruz, voltou e se apresentou entre os discípulos, diz lá que eles ficaram perplexos, pensaram que estavam vendo um espírito. Está lá. Eles pensavam que estavam vendo um espírito. E Jesus, também está lá escrito, disse: apalpai, um espírito, disse Jesus, um espírito não tem carne nem ossos. Vede, apalpai. Jesus mandou que os discípulos o apalpassem, para ver que ele tinha carne e ossos, e, portanto, era ele mesmo, e não um espírito. Então, isso, né, faz com que o próprio Evangelho, não, isso em várias passagens, mas nessa, de modo muito expressivo, se tem como uma coisa normal a manifestação de um espírito, que está lá escrito que os discípulos pensaram que se tratava de um espírito, estavam vendo um espírito. E Jesus disse: não, sou eu, um espírito, disse Jesus, não tem carne nem ossos, apalpai e vede que eu tenho carne e ossos. Então, que Tomé, não é? Fez essa experiência porque era aquele que precisava, né, ter a prova material para crer. Então não há dúvida nenhuma que os espíritos dos chamados mortos, impropriamente chamados mortos, eles podem vir ao nosso plano, né, ao nosso mundo, eles estão numa outra dimensão, na espiritualidade, mas eles podem vir e vêm com frequência. Naturalmente, uns vêm com mais facilidade, outros com menos facilidade, porque aí tem uma questão também de vibrações, né, de faixas vibratórias ou energéticas, como se queira dizer, porque da mesma maneira que se você, por exemplo, você vai fazer uma palestra em algum lugar para falar sobre temas espirituais, você vai atrair pessoas interessadas nesse assunto. Ali não vão estar materialistas ou bandidos ou pessoas, não é, que não são ligadas nisso. Então, essa lei de atração, isso é apenas um exemplo, assim como as pessoas se atraem pelas suas afinidades, assim também os espíritos, e cada um na sua faixa vibratória. Há espíritos que estão em plano tão alto, né, que para virem até nós é penoso para eles, porque eles perdem densidade, para eles é uma perda do ponto de vista energético, não é? Vibracional. E a recíproca é verdadeira. Há espíritos que não podem subir porque eles são muito atrasados e vivem imersos numa atmosfera muito pesada do ponto de vista fluídico, vibratório, e não podem progredir. Não é? Então não há dúvida nenhuma que existe a comunicação dos chamados mortos, dos espíritos encarnados conosco. Isso é uma lei da natureza.
Quer as pessoas aceitem, não aceitem, isso é a lei da natureza, é a lei da vida. E isso acontece aí diariamente, não há dúvida nenhuma. É questão de sintonia, naturalmente, né? Questão de sintonia, questão de vibração, de faixa vibratória, de oportunidade, né? Há espíritos que desencarnam e ainda ficam muito presos ao ambiente material e vivem aqui, não conseguem se libertar, não é? E não conseguem subir, e às vezes ficam atrapalhando, até sem saber que estão atrapalhando, né? Às vezes se encostam num parente, num filho, num pai, numa mãe, e transmitem sensações desagradáveis, porque são espíritos ainda muito atrasados e que passam vibrações de baixo conteúdo, e a pessoa se sente mal, né? E às vezes até confunde com outras coisas, mas na verdade são espíritos que estão ali pensando que ajudam, ou porque estão ali porque se sentem bem, mas eles não estão fazendo bem. Atrapalham a família. Nós temos casos aí em sessão mediúnica, inclusive, de espíritos que, em manifestando-se, dizem: eu vou na minha casa, converso com meus filhos, com a minha mulher, ninguém me ouve, ninguém me vê. O que será que está acontecendo? Aí você tenta esclarecer que as vibrações são diferentes, que as sintonias são diferentes, que é necessário que ele se aprimore um pouco para depois, né, claro. ele ter essa percepção e até... E depois observa-se que depois de algum tempo, em conversando com esses espíritos, numa outra oportunidade, eles chegam já dizendo: agora é diferente, eu vou lá, não desarmonizo ninguém, mas percebo que as coisas estão bem e eles me aceitam melhor. E consegue ser percebido por alguém, né, por alguém que tenha sensibilidade, né, que tenha mediunidade. Isso é importante. É importante. Então, na nossa nova estrutura, nós temos agora a literatura espírita, com a indicação dos livros através da nossa companheira Nara, e hoje temos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como a nossa indicação. Livros de Francisco Cândido Xavier, através do espírito do Irmão X. São 3 obras que valem a pena ser lidas. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um livro do Irmão X que trata da revelação coletiva de um país. Boa Nova, também de Francisco Cândido Xavier, trata do encontro de Jesus com cada um de seus apóstolos. Contos e Apólogos, também de Francisco Cândido Xavier, através de Irmão X, que traz contos, pequenos contos, que podem ilustrar palestras, grupos de estudo e também grupos de jovens. Essas obras e muitas outras podem ser encontradas na Livraria da Seste, no Largo da Alfândega, junto ao posto policial, e também na livraria virtual no site www.livrariadaceste.com.br. A Ulicert está lançando o seu mais novo workshop, Pais e Filhos, o Enigma das Personalidades, uma visão parapsicológica. Conheça melhor a você mesmo e passe a compreender melhor os seus filhos. O workshop será ministrado pelo parapsicólogo clínico Assis Rupreste. Ele será realizado no dia 29 de outubro, das 14 às 18 horas. Em lembrança de datas, nós temos 25 de outubro do ano de 1857, nascimento de Joaquim Antônio de São Tiago, um divulgador espírita de Santa Catarina. Temos também, no mesmo dia, 25 de outubro, só que do ano 1926, nascimento de Ari Kardec Bosco de Melo, filho de Oswaldo Melo, que desencarnou quando presidente da Federação Espírita Catarinense. E também 25 de outubro de 1943, desencarnação de Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, tradutor das obras espíritas e divulgador da doutrina. No dia 22, hoje, portanto, reunião dos dirigentes de grupos mediúnicos na CERT, dia 24, reunião do grupo operativo. E nós queremos chamar a atenção, colabore com a CERT, telefonando para este número que você vê, 0800, ou também para o 32 84 90 19 e dê a sua contribuição. A CERT realiza um trabalho social muito grande com idosos e com crianças. Tudo bem, doutor Humberto? Nós vamos para o intervalo e voltaremos a seguir com o programa Espiritismo em Ação aqui pelo SBT e também conhecendo o Espiritismo pela sua TV São José. Até já!
Retornamos com o nosso programa Espiritismo em Ação aqui pelo SBT e Conhecendo o Espiritismo pela sua TV São José. Hoje nós estamos entrevistando o nosso companheiro, nosso irmão, Dr. Norberto Ungaretti, e o nosso tema é intercâmbio espiritual entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. E agora, doutor Norberto, a nossa pergunta: qual a finalidade dessa comunicação? Se é que nós já podemos comunicar com os espíritos? Bem, a finalidade, naturalmente, é a mútua ajuda, não é? Os de lá ajudando os de cá ajudando os de lá. A morte, que nós chamamos de morte, não rompe os laços afetivos que prendem as pessoas aqui, nem determinados interesses, não é? Por exemplo, quem está aqui vinculado a um movimento religioso, para dar um exemplo, não perde o interesse só porque desencarnou. O intercâmbio tem, basicamente, uma finalidade de ajuda, de esclarecimento, não é? E as pessoas dizem, mas por que meu pai não vem falar comigo, a minha mãe não vem, que morreu meu irmão? E não é assim, não é? Não. Primeiro que os espíritos precisam ter condições de vir, não é assim? Precisa ter condições de vir. E às vezes eles estão por aí, presentes, ajudando, nós não percebemos, não é? Então não é isso, aliás tem uma passagem do Velho Testamento, que nós espíritas não adotamos o Velho Testamento, adotamos mais o Novo Testamento, mas tem lá uma passagem que os adversários do Espiritismo invocam muito, que é a proibição de Moisés, né, está no Deuteronômio, proibindo a evocação dos espíritos. Nós também proibimos a evocação dos espíritos, não deve chamar o espírito. O espírito vem quando puder e se puder, e não chamar não. E depois tem o seguinte, isso que está lá, você não proíbe, você só proíbe aquilo que é possível de ser feito, né? Você vai imaginar fazer uma lei, o município, o estado, proibindo viagens ao sol, né? Que não existe? Não há possibilidade de viagem ao sol, então não há como proibir. Se Moisés proibiu a evocação do Espírito, porque essa evocação era possível. Por que Moisés proibiu? Porque os hebreus eram um povo atrasado, fanatizado, né? Porque Moisés teve um trabalho enorme de fazer com que eles abandonassem o politeísmo e aceitassem o monoteísmo. E as práticas mediúnicas nas mãos de pessoas despreparadas, é claro que constituem um perigo. A mesma coisa, se você é médium e você não administra bem a sua mediunidade, se você não tem uma boa orientação religiosa, moral, ética para a mediunidade, você pode usá-la para fins que não são lícitos, para fins escusos, para fins de prejudicar outras pessoas, né? Ou de buscar a satisfação de interesses materiais, e aí você está desvirtuando o exercício da mediunidade e está se prejudicando a si mesmo. O Espiritismo, a doutrina espírita, não é? O Espiritismo é uma coisa muito elevada, não é para arranjar emprego, para desmanchar casamento, para arranjar namoro, para tirar na loteria, não é para fazer trabalhos. Isso não é prática da doutrina espírita. Isso pode ser prática de algumas pessoas que têm as suas faculdades mediúnicas desviadas para finalidades menos nobres, mas isso não é prática da doutrina espírita. O espiritismo é para ajudar, para esclarecer, para orientar e para iluminar os caminhos das pessoas do ponto de vista filosófico e espiritual. O intercâmbio tem essa finalidade, a comunicação tem essa finalidade, mas não se deve imaginar que nós estejamos no mesmo mundo que eles estão, nem eles no nosso. Nós estamos no plano material. Mas você está doente, você tem que procurar o médico. Alguém que tenha conhecimento da matéria. Você vai procurar o médico. Se você é espírita, como no nosso caso, você pode ter no espiritismo um suporte, né? Um suporte de ajuda, né? De esclarecimento, de orientação, uma força moral, né? Você pode tomar remédios homeopáticos, que não, o espiritismo não tem nada a ver com homeopatia, hoje é reconhecida, mas você tem que ir ao médico, né? Você não pode dizer, vou me tratar no espiritismo, você até pode ir lá buscar uma força, uma ajuda, mas quem trata de doença é o médico. Doença física é o médico. Doença física é o médico, então você
nós estamos no mundo material, nós temos que viver no mundo em que nós estamos, no plano que estamos, mobilizando os recursos que neste plano estão à nossa disposição, e o mundo espiritual tem lá as suas outras realidades, com as quais, entretanto, tomamos conhecimento e temos intercâmbio, tanto quanto e na medida em que Deus nos permite isso, mas sempre não com finalidade especulativa, nem de curiosidade, mas com uma finalidade nobre de elevação espiritual, de ajuda mútua, de consolação, de esclarecimento, de instrução, não é? Porque os espíritos superiores conseguem nos instruir, conseguem nos esclarecer sobre, você vê toda a obra aí do André Luiz, né, na psicografia do Chico Xavier, que nos desvendou um mundo novo, né, pode-se dizer, ou aspectos novos do mundo espiritual. Né? Aliás, o Kardec disse isso, né, que outros viriam completar, e as obras do André Luiz nos revelam isso, aspectos científicos, rigorosamente científicos, né, de como se processam esses fenômenos, a vida na espiritualidade. De maneira que o intercâmbio, a finalidade é essa, é esclarecer e ajudar. Nós temos, inclusive, doutor Norberto, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é sempre de dentro de si que espíritos tiram as suas ideias, etc, etc. E lá a resposta dos espíritos a Kardec diz que muitas vezes as ideias são próprias, outras vezes são outros espíritos, né, mais esclarecidos que nos trazem como cientistas, etc. Ah, sim, são ideias intuídas. Aliás, há depoimentos muito interessantes de pessoas não espíritas, não é, a respeito disso. Escritores famosos, não é, e que deram depoimentos interessantíssimos a esse respeito. Inclusive, eu li um depoimento de uma escritora muito famosa, Marguerite Yourcenar, francesa, e ela nem sabia o que é espiritismo, ela já desencarnou. Aí ela dizia que ela, às vezes, recebia, né, assim, num estado de vigília, a história que ela depois escrevia no romance, vinha para ela toda, aquilo tudo vinha na cabeça dela, e ela depois passava para o papel, né? E isso assim é na música, enfim, há muitas obras inspiradas, mesmo obras de literatura espírita, aquele livro A Esquina de Pedra, não sei se você conhece, interessantíssimo. Ele diz que ele não foi psicografado, mas foi recebido. Exatamente, né? Ele diz. Efetivamente. Então, isso existe, sim. Claro que quanto mais apuradas as faculdades de percepção, né, melhor se faz essa comunicação. E quando isso tudo é permitido, né? Deus nos permite. O merecimento. Aliás, o senhor lembrou uma obra muito importante, A Esquina de Pedra. Ali fica claro exatamente se não me engano, no ano 333 ou coisa assim, quando a igreja transformou, né? É uma obra notável. A Esquina de Pedra é uma obra notável. Os primeiros tempos do cristianismo. Né? E é uma obra realmente extraordinária. Doutor Norberto, o senhor falou ainda há pouco que no outro plano, no plano espiritual, nós somos o que éramos aqui, sem dúvida. Não vamos evoluir de um dia para o outro porque morremos, não vamos virar santos. Claro. Não é? E que muita gente diz, por que meu pai não vem, por que a minha mãe não vem? Quer dizer, se houver uma necessidade, se houver um merecimento do lado de cá, e cujo conteúdo desta informação seja importante, eles virão. Né? Não, e às vezes vem sem que as pessoas se apercebam disso, não é? Às vezes vem para ajudar, para intuir, não é? Para interferir de modo a evitar determinados perigos, não é? Aconselhar, e nem sempre as pessoas se apercebem disso, mas às vezes eles vêm, estão ajudando, estão colaborando, estão presentes, não é? É preciso, em primeiro lugar, que eles tenham condições de vir, não é? É preciso que você tenha condições de recebê-los, não é? E, enfim, há uma série de condicionantes. Mas o fato é o seguinte, o amor é um sentimento que transcende, né? O amor de família, o amor criado pelos laços de família, né? Esse sobrevive naturalmente, e essas coisas não, esses laços não são rompidos assim de imediato, né? Essas informações que nós temos dos espíritos através das obras e até dentro de situações de vivência nossa, que a gente está no espiritismo há muitos anos, o tal do desdobramento não seria também um meio de comunicação com esses espíritos que já se foram? Sem dúvida, claro. Aliás, o sono, né? A gente sabe que no sono
o espírito se liberta do corpo, ele pode viajar, pode ter contato com outras pessoas, viajar pelo mundo espiritual, viagens astrais. O sonho, que é um dos fenômenos mais instigantes da natureza, né? Em regra, isso a gente sabe até pela experiência de cada um, o sonho, em regra, é uma seleção que o inconsciente faz de determinadas imagens e palavras e coisas que você viu, coisas que você ouviu, né, coisas que você viveu no decorrer do seu dia. Às vezes isso aflora no sonho. Então você encontrou com uma pessoa na rua, aí no outro dia, ou no mesmo dia, ou dia depois sonha com aquela pessoa. Isso não tem nada a ver com desdobramento, nem com o espírito. Agora, no sono, durante o sono, é muito possível que o espírito, isso ocorre, ele sai do corpo, se você está dormindo, ele sai, ele pode encontrar com outras pessoas. É claro que às vezes ele não tem, muitas vezes não tem lembrança, né? Ou a lembrança fica confusa, mas muitas vezes essa lembrança é nítida, né? Ele vê coisas, ele fala com pessoas, recebe instruções, né? Os médiuns de mediunidade mais apurada, não é? E aí também a mediunidade, não basta a mediunidade ser apurada, é preciso que o indivíduo tenha uma vida também pautada pelos ditames, né, do espiritismo e da moralidade. Então, quanto mais apurada a percepção, eles conseguem essa comunicação durante o sono de maneira muito mais nítida. E mesmo esses viagens astrais e desdobramentos e outros fenômenos que até às vezes não são são estudados e aceitos até nem por pessoas espíritas, né? Mas por pessoas fora do espiritismo, com outros rótulos, com outros títulos, com outros nomes, mas o fenômeno é fundamentalmente o mesmo. Nós temos conhecimento de alguns casos, inclusive, trazidos pela doutrina, até em obras, de que escritores famosos do nosso século, do século passado, não é? Em chegando na espiritualidade, perceberam que aquilo que aqui deixaram era alguma coisa de que vivências anteriores já lhes era do conhecimento. É lógico, sim, certamente. Então, o espírito é em evolução constante, não é? Sim, claro. Isso aqui nosso é uma passagem, né? Essa nossa vida aqui é uma passagem, nós já vivemos antes, vamos viver depois, né? Isso aqui é um momento da nossa trajetória como espíritos, nós sabemos disso, a reencarnação diz isso, né? E a reencarnação não é uma doutrina espírita, é uma doutrina adotada por filosofias milenares, né? Até antes do cristianismo, filosofias milenares, budismo, confucionismo e brahmanismo, aquelas correntes filosóficas tradicionais do Oriente, que já aceitavam a reencarnação, de maneira que isso aqui, nossa vida, é um momento, e compromissos, conhecimentos, compromissos e outras realidades que nós vivemos antes, e das quais não temos nítida lembrança agora, mas às vezes isso está presente naquilo que fazemos, na nossa vocação, né, nas nossas aptidões, está presente, e às vezes estamos atendendo a compromissos assumidos antes, não é? E às vezes a pessoa, por exemplo, vai estudar um idioma, você vai estudar francês, por exemplo, parece que você está apenas, tem tanta facilidade, parece que está apenas lembrando alguma coisa que você já sabia, né? Isso é bem nítido. E outras coisas, isso é válido para a música e para tudo, a gente vai fazer alguma coisa que parece que já tinha aquela aptidão e está apenas recordando uma coisa, que são conhecimentos que estavam arquivados, né, no seu espírito, ou impressões e saberes que faziam parte dos arquivos psíquicos da pessoa. Para o intervalo e voltaremos a seguir com o programa Conhecendo o Espiritismo. Até já. Retornamos com o programa Conhecendo o Espiritismo. E nesse último bloco, nós recebemos a visita do Dr. Norberto Ungaretti. Itaeli.
Bom, nós estamos falando sobre o nosso tema de hoje, intercâmbio espiritual entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Falamos de reencarnação, desdobramento. Eu queria ver aqui, doutor Norberto, o que nós somos aqui, seremos no lado de lá, ou há evolução também no plano espiritual de maneira mais acentuada do que a nossa aqui, com essas dificuldades do corpo físico? A evolução é uma lei da vida. Né? Tudo evolui. Tudo evolui. Nada é estático. Tudo se modifica. E o homem, o espírito humano evolui também, é claro. Logo o espírito humano, que é a obra-prima da criação, é claro que evolui. Só que essa evolução não pode se fazer nos limites estreitos da nossa vida aqui nesse plano. Né? E é claro que a evolução continua, mas a evolução é um processo, a natureza não dá saltos, né? Você pode ter a melhor semente e lançar essa semente na terra mais fértil. Ela não vai germinar no dia seguinte. No dia seguinte você não vai encontrar ali uma flor, um fruto, não. Ela vai, desde que ela cai ali, ela começa o processo de germinação. Mas esse é um processo lento. E a natureza não dá saltos. A evolução é assim também. Então o espírito vai evoluindo, vai se esclarecendo, de experiência em experiência, né? A experiência é sempre um aprendizado, né? Cai aqui, levanta ali, depois sabe que não deve por ali, porque ali está sujeito a cair outra vez, então vai por aqui que é mais seguro, e vai indo e vai se aperfeiçoando. A evolução é um processo. É claro que o espírito evolui. Agora, isso depende do espírito querer também, né? Porque há indivíduos que se fecham, né? Que não querem, que... Isso não dura sempre. Essa resistência à aceitação das coisas não dura sempre. É claro que um dia essa resistência vai ser vencida, porque a verdade e o bem sempre vencem. Vencem o erro, vencem sobre o erro e sobre o mal. A verdade e o bem sempre saem vitoriosos. Mas às vezes as pessoas resistem, embora essas resistências sejam quebradas. E é claro que a evolução, há pessoas que mesmo nesta nossa vida aqui, não é? Há pessoas que olham para coisas que fizeram há algum tempo atrás, ou anos atrás, e quase não se reconhecem, né? Pô, mas eu fiz isso, né? Eu fui capaz de fazer isso, quer dizer, ela melhorou e está no ponto de reconhecer o como ela estava errada naquele passado. Isso é válido do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista moral, não é? Então as pessoas evoluem sempre, os espíritos evoluem, a evolução procede. Nós poderíamos dizer, o Luiz daqui a pouco quer perguntar também, podemos dizer que é similar a um curso em que se faz numa faculdade, ano após ano, devagarinho, aquele que parar um ano vai repetir com reencarnação, seria o caso. Essa figura é muito interessante. Eu sempre digo o seguinte: o sujeito está na escola e não se aplica aos estudos, repete, né? Depois repete. Chega um ponto que ele tem que sair da escola. Na vida é assim, só que da vida ninguém sai, né? Tá certo. Então você repete e vai repetindo e não tem como sair, porque mesmo aquelas pessoas que caíram na triste ilusão de que acabando com a sua vida física, né, estão acabando com o seu sofrimento, elas vão se aperceber depressa e dolorosamente que continuam vivendo, né, que o sofrimento não acabou pelo fato de elas terem deixado esse plano, e de maneira que ninguém renuncia à vida. O sujeito está sempre inserido na vida, sempre, né? Então, outro dia, o sujeito me disse: os mortos não falam. Claro que morto não fala, quem fala é o espírito que está vivo, ele fala justamente porque não está morto. Tá certo. Então a evolução é um processo contínuo, né? Continuado. Pode haver períodos de certa estagnação, né? Aparentemente às vezes regressa, mas regresso na verdade não existe. Mas a pessoa vai evoluindo, e no mundo espiritual vai evoluindo. Aliás, a existência de outros mundos habitados está ligada a isso. Né? Exatamente. Porque a nossa humanidade é uma humanidade atrasada, né, ainda, e há por aí, por esse mundo, esse universo sem fim, há humanidades mais adiantadas que a nossa e há humanidades mais atrasadas também. Né? Doutor Norberto Ungaretti,
Já que nós estamos vendo a evolução do espírito, o que nós podemos entender então sobre a metempsicose, essa teoria que nos é passada e que a doutrina espírita refuta? Isso é uma percepção distorcida da reencarnação, né? Perfeito. É uma teoria estruturada na reencarnação, mas com uma percepção distorcida, né? De espírito, de humano para animal, essa coisa. Não existe isso, né? Nós temos a visão lúcida, clara da reencarnação, claro. Me parece que na Índia é que fala-se muito nisso. É bom esclarecer o que é metempsicose, né? É a reencarnação de um espírito que viveu num corpo, num animal, né? Numa vaca, numa galinha. Mas isso não existe porque exatamente porque o espírito não evolui, né? E um animal, é claro que ele não tem as potencialidades do homem, né? Então, é lógico que o ser humano, ele pode, as limitações do animal são inumeráveis em relação ao ser humano. Então, ou seja, um espírito que coordena e comanda um corpo físico de um homem não teria condição de se aprimorar encarnado num animal. Seria uma regressão, né? Seria um regresso a milênios, né? É verdade. Que a vida não é, já está latente, né? No mineral, no vegetal, né? Depois no animal, depois no homem. Né? Como o nosso tema é intercâmbio espiritual entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos, eu vou voltar novamente aqui, doutor Norberto, à questão do desdobramento. Há exercícios que nós possamos praticar para, por exemplo, à noite, depois de uma boa prece, uma boa leitura, entrarmos em contato com esses espíritos a quem amamos tanto? Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de predisposição, né, de treinamento. Mas é preciso cuidado também, porque a pessoa, quando entra nessa faixa, nessa vibração, nessa vontade de estabelecer uma comunicação com aquele ente querido que partiu, é preciso que isso seja feito com cuidado para que esse ente querido também não se sinta chamado e às vezes sem poder atender o chamado. Então, atrapalhado. Às vezes é um fator de angústia, como se alguém chama por você e você não pode ir atender aquela pessoa, você fica angustiado. Então, essas coisas, eu acho que a pessoa tem que cultivar as condições de receptividade, né? De receptividade, através da meditação, não é? do relaxamento, da tranquilidade, da prece, né? Do recolhimento. Ele está receptivo, mas não pelo pensamento insistir numa coisa que talvez não haja condições para acontecer. Não. Então esse é o motivo que no Pentateuco, especialmente no Deuteronômio, Moisés criou a segunda lei, no caso, o Deuteronômio, e no capítulo 18, entre 9 e 13, né, tem justamente a proibição. Já falamos no início, o doutor Norberto falou no início, exatamente. Inclusive ficou patente de que estava proibindo uma coisa que existia. Que era possível fazer, né? Nós nos lembramos embora no Velho Testamento tenha uma passagem em que Saul quis falar com Samuel. Recorreu a uma médium, na tradução católica da Bíblia, pitonisa de Endor. Mas tem na versão protestante, do ex-padre João Ferreira de Almeida, tradutor, está lá, a médium de Endor. A médium de Endor. E ela evocou, Saul que queria falar com Samuel, e ela evocou, e Samuel veio, né, e falou com Saul, e fez predições a respeito da morte dos filhos de Saul e dele próprio, que aconteceram em seguida. Então, é um típico fenômeno mediúnico, está lá, né? Apesar da proibição de Moisés, mas isso está lá. O senhor me fez lembrar um caso que surgiu aqui na época, na Federação, de um piloto da Força Aérea Brasileira, aqui na nossa base aérea, que viajava constantemente para o Rio de Janeiro nesses voos noturnos. E, lá pelas tantas, ele começou a ouvir umas vozes no ouvido, né, querendo falar, e aquilo passou a apavorá-lo, né? E, em consequência, ele foi ao médico e acabou no psicólogo e foi afastado dos seus voos, né? Mas alguém lá na base aérea cutucou no ouvido dele, procura o espiritismo. E ele então veio até a federação no atendimento que se fazia.
E o que é que foi dito a ele? É que a avó que o criou até 12, 14 anos, já desencarnada, percebendo que ele estava nesses voos muito solitário, se aproximava para conversar, para tentar, né, fazê-lo um pouco mais alegre. E, pelo contrário, perturbava, porque ele não tinha a condição, que foi falado ainda há pouco, de receber essa... Né, e esclarecida foi, e percebendo que então não passaria a fazer mais. Pensei que estava fazendo um bem, estava fazendo mal. 2 meses depois a coisa se acabou, ele voltou aos voos naturalmente. Então entra naquela de que se não houver condição própria, pode vir, né, até perturbar ao invés de auxiliar. Sim, claro, claro. Às vezes o espírito pensa que está ajudando e não está, né? Luiz. Eu gostaria de saber o seguinte, existe, já que nós estamos falando então na comunicação mediúnica, existe uma condição entre ser evocado um espírito que já esteja reencarnado e ele vir a se apresentar da mesma maneira de uma existência anterior? Bom, nós temos que primeiro esclarecer que não se evoca, né? Jamais. Não se evoca espírito. Né? Isso não é uma prática, prática aconselhável, claro. não é uma prática sancionada pela doutrina. Isso aí que você mencionou, o espírito encarnado, né, se manifestar, eu não conheço, não posso dizer, acho difícil isso, quer dizer, não conheço nenhum fato dessa natureza e acho isso difícil. Mas, em todo caso, pode ser, dependendo, né, de circunstâncias muito favoráveis, mas acho isso mais complicado. Né? Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa, né? Temos algum tempo ainda, Luiz? Fique à vontade, o doutor Norberto vai deixar depois uma mensagem para nós. Isso, exato. Temos 3 minutinhos ainda. Perfeito. Desembargador, o espírito, ele jamais regride. No máximo que pode acontecer, ele ficar estacionado. Nós estamos vendo ainda a sexolatria, a promiscuidade. O que nós podemos pensar vendo todo esse tipo de prática que os espíritos estão cometendo, encarnados? Eles estão nessa faixa, né, nessa faixa vibratória, eles se sentem bem, né, com esse tipo de coisa, de práticas, porque isso está afinado com a evolução deles, o estado de evolução deles. E, naturalmente, eles depois vão sofrer as consequências disso, desses desvios, não é? De energia, de conduta, porque nada fica sem resultado. Eu sempre digo, tudo tem consequências, né? Tudo tem consequências. Você não fala em castigo de Deus, você fala em consequências. Resultado, tudo tem consequências, né? Você bebeu demais, tem uma consequência, fica embriagado, né? Você comeu uma comida estragada, vai ter uma consequência, né? No plano ou comeu demais físico, também, ou comeu demais, né? Comeu de menos também. Também. Né? Então, tudo tem consequência. E isso aí se insere no livre-arbítrio, cada um opta por aquilo que quer. Há pessoas que estão ainda em grau de evolução tão distante da percepção dessas coisas, que não adianta você convencer, você explicar. Elas não querem mesmo, elas querem ficar naquele padrão vibracional, naquele tipo de vida, naquele tipo, né? E vamos fazer, temos que ter diante dessas pessoas uma atitude de indulgência, né, de tolerância, de compreensão, de ajuda, né, quando for possível, e elas, na verdade, chegar para elas um momento que elas vão compreender, né, do erro que estão cometendo, né, do tempo que estão perdendo. Né. Mas nós podemos ter a certeza de que o dia delas também chegará. Mas é claro que chegará, chega para todos. Aliás, Jesus disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Portanto, haverá para todos, para absolutamente todos. Não é? Para o pior dos indivíduos, vai haver o momento dele compreender a verdade e mergulhar na luz. É verdade. Nós estamos, então, no final, vamos deixar aqui 1 minuto para o doutor Norberto Garete fazer uma mensagem, deixar uma mensagem para o nosso pessoal. A mensagem é de esperança, né? De fé, de compreensão, não é? De tolerância, de paz. Não é? Precisamos cultivar a paz, precisamos cultivar o bem, precisamos cultivar o amor, não é? A dedicação aos nossos semelhantes, o espírito de renúncia, não é? A fraternidade em todas as suas formas, porque só assim o mundo será melhor. As pessoas sendo melhores, o mundo será melhor, a sociedade será mais justa e mais fraterna. A mudança da sociedade começa pela mudança do indivíduo. Muito obrigado, doutor Norberto Garete. Luiz, é contigo.
Dr. Norberto Ungaretti, obrigado pela participação, uma chamada no nosso programa. Itairi, obrigado. Quero agradecer a audiência de todos os nossos irmãos e desejar uma excelente semana e fiquem todos com Deus.